Boa noite, pessoal. Então, vamos mais uma aula de gestão em saúde e vamos relembrar as outras aulas. A gente já viu sobre as falhas na radiologia, né, no processo lá, aquele artigo. Vimos também a gestão do cuidado, a gestão da clínica, os conceitos de planejar, organizar, controlar, dirigir, certo? Então, a aula de hoje a gente vai ver uma coisa que é importante também, que são a gestão de pessoas, certo? O que seria a gestão de pessoas na área da saúde, certo? Por que é importante a gestão de pessoas? Os profissionais da equipe de gestão de pessoas são indispensáveis para selecionar e contratar o profissional correto para cada cargo. Afinal, em um hospital, consultório ou clínica, o tempo todo será necessário atender pacientes que estão passando por dificuldades, com dores e até mesmo em um alto nível de estresse, certo? Então, o pessoal de gestão de pessoas, o pessoal do RH, eles vão estar avaliando algumas competências e habilidades desses profissionais para estar colocando para trabalhar nessa clínica ou nesse hospital. Aqui em Itapeva, geralmente, nos processos seletivos, eles acontecem assim, você conhece alguma pessoa, você fala para aquela pessoa, né, que tem aquela vaga em aberto, a pessoa vai leva o currículo. Então, pessoal, quando vocês chegarem na etapa de estágio, aproveitem ao máximo essa etapa, porque ali você vai estar conhecendo os profissionais que vão estar trabalhando com vocês, né? Vão estar ajudando vocês, auxiliando vocês no estágio. Vocês vão estar sempre em avaliação. As pessoas sempre vão estar observando as suas atitudes, o seu jeito de tratar os pacientes, o jeito que vocês tratam os seus colegas de estágio, o jeito como vocês levam, né, prestam atenção. Então, vocês se destacando no estágio de vocês têm um pontinho a mais na hora da contratação, se caso vocês participem de algum processo seletivo do local que vocês vão estar estagiando. Então, é indispensável. Vocês não podem deixar de lado, na parte de estágio, vocês serem organizados, vocês mostrarem prestativos, serem cordiais, levarem a sério o estágio, porque isso fará diferença se caso vocês queiram trabalhar na instituição onde vocês irão realizar o estágio, certo? Então aqui fala que o pessoal que vai estar escolhendo as pessoas para trabalhar, principalmente na área de saúde. A área de saúde é uma área, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando na mídia, né? Que todo mundo tá em cima, né? Ainda mais agora na época de Covid, né? Se vocês observaram, teve o caso da vacina, né? Que foi administrado errado, né? Foi administrado vacina de influenza e era para ser a vacina de Covid. Pessoal, erros acontecem. Erros acontecem com todos, certo? E o que levou aquele profissional a cometer aquele erro? Falta de experiência? Excesso de trabalho? Pressão de trabalho? Então, quem somos nós para julgá-los, certo? Então, a parte da saúde, você vai estar ali mexendo com as pessoas, com a vida das pessoas. Então, é de extrema importância a seleção das pessoas de maneira, né, muito cautelosa, certo? Então, algumas das qualidades que as pessoas buscam em técnicos em radiologia, eu vou até colocar para vocês um vídeo para vocês estarem vendo de um técnico em radiologia que fez algumas entrevistas. Ele fala quais são as qualidades que os recrutadores eles buscam, né? E eu coloquei 3 aqui, né? Organização, flexibilidade e paciência. Organização. Vocês vão ter lá, às vezes, no plantão de vocês, várias intercorrências, acidentes. O médico vai chamar vocês para estar realizando raio-x na sala de urgência, emergência. Vocês têm ali os pacientes já eletivos, né, que estão agendados. Como é que vocês vão se organizar para isso, certo? A flexibilidade. Todos nós, seres humanos, devemos ser flexíveis, porque, assim,
como tudo na vida, né, tem alguma hora, alguma outra vez que a gente precisa ser flexível. Por exemplo, assim, você está trabalhando no seu turno e seu colega que vai substituir você, aconteceu um imprevisto, ele precisa chegar 10 minutos atrasado. Você vai conseguir ser flexível? Esperar seu colega de trabalho chegar? E também paciência. Você não tem que ter muita paciência. Paciência com os seus colegas de trabalho, paciência com os pacientes, principalmente, paciência com os seus supervisores, gestores. Então, aqui são algumas das qualidades do técnico em radiologia. Algumas, que são várias, né? Que você pode utilizar na hora da entrevista para falar. Vou deixar o vídeo lá para vocês, o link do vídeo do técnico de radiologia, falando das experiências dele, né? Para vocês estarem verificando. Daí aqui, pessoal, eu coloquei sobre um gestor de pessoas, um líder, liderança, certo? Então, ser capaz de desempenhar as funções com excelência é sim fundamental. Mas perceba, se você deseja aquele salto na carreira ou seguir um caminho de liderança e gestão, é necessário saber lidar com pessoas. Por exemplo, pessoal, vocês entrando para trabalhar como técnico em radiologia, vai que uma hora ou outra vocês são escolhidos para ser o supervisor daquele setor. Então, vocês vão ter que aprender a trabalhar com pessoas, a lidar com pessoas, certo? Então, por isso, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Então, embora sejamos habituados a viver em sociedade desde cedo, para muita gente se relacionar com outras pessoas ainda é um desafio. Por que é um desafio? Porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem um processo de trabalho, certo? Então, cada pessoa tem a sua particularidade. Então, trabalhar com pessoas, se relacionar com pessoas é um desafio. Dentro de uma empresa, uma instituição, um hospital, uma clínica, isso ainda é mais complexo, porque nem sempre todos os interesses são em comum. Além, vocês vão trabalhar com pressão, com agenda, com urgências, emergências. A verdade, porém, é que com os colegas de trabalho que passamos a maior parte do nosso dia, executamos tarefas, trocamos ideias e informações. Então, é de extrema importância o bom convívio. Por quê? Vocês vão ter que trabalhar em equipe. O técnico em radiologia vai depender da moça lá da recepção do raio-x, que vai fazer o laudo, que vai atender o telefone, que vai marcar o exame. Vai depender do médico que vai fazer a solicitação. Às vezes vai precisar do técnico de enfermagem que vai auxiliá-lo. Vai precisar também do pessoal do serviço geral da limpeza. Então, são um trabalho em equipe. Uma boa liderança e gestão de pessoas deve ser capaz de manter um bom ambiente de trabalho, onde o convívio seja prazeroso para a equipe. E quem que vai estar realizando, né, motivando a equipe? O gestor, né? Nem sempre um bom gestor é um líder. Então, qual que é a diferença de liderança e gestão, certo? As duas áreas são completamente diferentes, mas existem diferenças sutis entre elas. A gestão de pessoas geral lida com todos os recursos humanos de uma empresa, de uma instituição. Seu objetivo vai desde o recrutamento, da contratação, ao treinamento da equipe, até o acompanhamento dos profissionais. Cada vez mais, a área tem sido considerada estratégica para as empresas, pois é a porta de entrada dos talentos, ou como você já ouviu falar, os ativos mais importantes. Não adianta a empresa o hospital ter os melhores equipamentos, a melhor estrutura e não ter bons profissionais. Então, a gestão de pessoas, ela vai cuidar disso, ela vai atrair os talentos para a empresa, certo? Por exemplo, o que vai diferenciar uma pessoa é um profissional super bom? Vocês se formaram em técnicos em radiologia, vocês fizeram
o concurso do concurso para a prefeitura, passaram. Fizeram o processo seletivo da Santa Casa, foram chamados. Fizeram o processo seletivo para o AME, foram chamados. Abriu uma vaga para técnico em radiologia no CEDISP, vocês foram chamados. Qual lugar vocês vão escolher para trabalhar? Certo? Então, provavelmente vocês vão conversar com as pessoas que trabalham lá, algum conhecido, algum amigo de um amigo, e vocês vão ver onde é o local onde tem mais, né, que vocês vão se sentir mais acolhidos. O local que tipo, a remuneração seja boa, o local que tenha mais vantagens, certo? Depois de admitidos, cabe aos gestores de cada área receber esses talentos e continuar o processo de alinhar os objetivos da empresa, com as maiores expectativas dos profissionais. Mas se esse é tão somente um gestor de pessoas por si só, isso não é suficiente para manter pessoas e equipes engajadas e integradas. Se no dia a dia os profissionais não estiverem motivados, todos os esforços terão sido em vão. E é aí que entra o papel fundamental do líder. Então, geralmente, dentro do local de trabalho, não necessariamente que esse colaborador, esse colega de trabalho, ele seja o chefe de vocês, o coordenador de vocês, mas sempre tem uma pessoa que ele lidera a equipe, que ele motiva, certo? Um bom líder, ele deve ser capaz de compreender as aspirações de cada talento e motivar sua equipe para alcançar os objetivos da empresa. Ele deve inspirar confiança e respeito, proporcionando aquele ambiente de trabalho prazeroso que foi mencionado no início do texto. Em geral, os cargos de liderança devem ser ocupados por pessoas muito bem treinadas e capazes de compreender e valorizar os outros. Entre as habilidades de bons líderes, cabe citar a capacidade de contagiar os outros, a energia positiva e entusiasmo, certo? Então, pessoal, esse aqui é uma pequena, uma pequena introdução à gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma matéria com conteúdo bastante extenso, fala sobre motivação, os tipos de liderança. Então, eu coloquei para vocês um resumo, o que a gente pode falar de gestão de pessoas na área da saúde, para vocês conhecerem, certo? Na próxima aula, pessoal, vou dar um questionário avaliativo para vocês, para não ficar muita matéria acumulada, porque na próxima semana a gente vai ver sobre o SUS, e o conteúdo sobre o SUS é muito extenso. Então, aqui eu coloquei só a nível de curiosidade para vocês. Eu peguei aqui do site do Trabalha Brasil uma tabela de valores que eles pagam para técnicos em radiologia, certo? Esses valores aqui vão variar de região para região, de local para local. Então, é só para vocês terem uma base, certo? Então, na próxima aula eu vou passar um questionário para vocês, referente ao conteúdo até essa aula. A gente vai ter sobre gestão de pessoas, a gestão do cuidado. A gente vai colocar também uma pergunta sobre aquele artigo que vocês leram, certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Vou colocar o link lá do vídeo do técnico em radiologia falando da entrevista, certo? Para vocês estarem olhando. Então, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.